Eu desisti de ser programador. E a verdade é que programar era minha paixão. E cara, eu me apaixonei por programação naquele período. Eu adorava o desafio técnico, a lógica por trás de tudo aquilo que acontecia. E eu fiz diversos projetos, estudei diversas outras linguagens, mas em um determinado momento eu me deparei com a realidade de quem quer entrar na área de programação, que é a famosa. Mas respira, toma sua água, presta atenção que eu vou te contar essa história com todos os detalhes e o que aconteceu depois disso. O meu primeiro contato com programação foi no ensino médio. Eu fiz curso técnico integrado ao ensino médio, de automação industrial. E no segundo ano do ensino médio, se eu não estou enganado, eu passei a ter uma matéria de programação. E o primeiro contato foi com Visual G. Acredito que muitos de vocês devem ter passado pelo mesmo. E óbvio que o primeiro algoritmo foi um Hello World, e depois soma, multiplicação, enfim, operações matemáticas. E aos poucos a gente foi pegando o conceito de if else, laços de repetição, enfim, tudo mais. E por ser um curso voltado para a área de automação industrial, a nossa próxima linguagem foi C, linguagem C, porque ela seria utilizada como base para a gente aplicar nos microcontroladores. E cara, eu me apaixonei por programação naquele período. Eu adorava o desafio técnico, a lógica por trás de tudo aquilo que acontecia. Eu tinha vontade de aprender cada vez códigos mais complexos. E como toda pessoa que começa a aprender a programação, e eu tenho certeza que você também já pensou assim, eu tinha vontade de escrever códigos com cada vez mais linhas. A minha meta era escrever um algoritmo com mais linhas do que o anterior. Até que em um determinado momento a gente quer fazer o código mais eficiente, resolvendo o problema da forma mais simples e com o menor número de linhas necessárias. Depois a gente começou a aprender um pouquinho de Java e aí foi uma nova paixão, criar a interface gráfica. Foi tudo uma escadinha para mim. Primeiro fórmulas no Excel, depois Visual G, depois C, depois Java com interface gráfica e depois desenvolvimento web. Mas eu adiantei um pouquinho o assunto. Vamos voltar para a minha época do ensino médio. Quando eu estava lá, eu tinha a intenção de fazer engenharia de automação industrial. Porém, naquele período, eu decidi que, na verdade, eu iria fazer tecnologia. E acredito que assim como 90% de todas as pessoas que entram em um curso de tecnologia, adivinha, eu queria ser programador. E eu fiz diversos projetos, estudei diversas outras linguagens, fiz algumas automações web. Eu cheguei até a construir um aplicativo SaaS multi-tenant. Eu adorava essa ideia de construir algo do zero, principalmente quando eu aprendi desenvolvimento web, porque assim eu conseguia criar sites cada vez mais bonitos, com designs mais elaborados. E deixa aqui nos comentários se até essa parte da história você já está se identificando. Mas em um determinado momento eu me deparei com a realidade de quem quer entrar na área de programação, que é a famosa dificuldade de conseguir o primeiro emprego na área. E não, eu não escapei. Eu não só passei por isso, como eu nunca consegui. Mas não se desanime, porque isso não significa que tudo acabou. Muito pelo contrário. Isso foi o novo começo de uma história para mim. Eu tenho certeza que você vai se identificar. No começo, a gente pesquisa por aquelas vagas, tanto de estágio, ou se você já tem alguma base, se você já trabalhou em alguma outra área, como suporte técnico, que também é bem comum, a gente procura primeiro naquela linguagem, naquela tecnologia que é a nossa favorita. E a gente se candidata para algumas vagas, não tem retorno, e a gente começa a se candidatar para outras vagas de outras linguagens que a gente nem se interessa tanto assim, pelo menos naquele momento. Até que chega um ponto em que você também não consegue nem ser chamado para entrevistas e você começa a se candidatar para qualquer outra vaga de estágio, independente de ser na área de dev ou não.
E para falar a verdade, eu comecei a me candidatar até para vagas que não eram nem de TI, porque eu precisava de um emprego e eu não estava conseguindo arrumar absolutamente nada. Até que um dia eu mandei mensagem para um primo que trabalha na área de TI e ele me mandou o link de um site para se candidatar a vagas de estágio e para minha alegria eu fui chamado para uma entrevista em grupo. Porém, não era uma entrevista para a vaga de desenvolvimento, para estágio na área de desenvolvimento. Era algo um pouco mais genérico e foi uma experiência muito bacana, porque foi uma reunião em grupo com outros candidatos e diversos gestores e coordenadores dentro da área de TI, não só programação. A gente fazia uma apresentação individual sobre nós e também fizemos uma apresentação em grupo. A empresa trouxe um projeto, a gente tinha um período para pensar e refletir sobre o projeto em casa, e na agenda seguinte que eles marcaram, a gente tinha que debater esse projeto em grupo, sobre como a gente iria implementar, quais seriam as preocupações, os passos. E nesse momento, eles não estavam analisando, já fica aqui a dica, o conhecimento técnico que a gente estava trazendo. Eles estavam analisando a nossa postura, se a gente tinha vergonha de abrir o microfone, se a gente não iria falar nada, ou se nós seríamos pessoas educadas, mas que interagiam, que conversavam com outras pessoas, que traziam suas ideias, mesmo que não tivesse uma bagagem de conhecimento técnico. Até porque era uma vaga para estágio, então o conhecimento técnico não seria o principal ponto avaliado. E eu não sei dizer por qual motivo, mas eu acabei trazendo alguns pontos de segurança. Na verdade, era um aplicativo que a gente teria que implementar. Essa era a proposta do projeto que eles trouxeram para a gente debater. E eu trouxe umas duas ou três ideias relacionadas à cibersegurança. E um outro candidato tentou refutar e argumentar sobre as minhas ideias, e eu argumentei de volta. E eu acho que isso foi bom. Pelo menos bom o suficiente para atrair a atenção dos coordenadores de cibersegurança. E foi aí que tudo começou. Esse foi o meu início na área de tecnologia. Eu recebi o convite para trabalhar na área de segurança, era um time de gestão de acessos e com certeza eu fiquei extremamente feliz, porque eu estava entrando em um banco e a minha expectativa já estava tão baixa que eu me candidatei para diversas vagas fora da área de TI, até que isso aconteceu. Toda essa magia, empolgação do primeiro emprego, do estágio em tecnologia, foi diminuindo, como é natural que aconteça, e a realidade é que eu continuava apaixonado por programação, eu continuava estudando e fazendo projetos de desenvolvimento. E estudar para uma outra área enquanto eu estava em segurança fez com que eu não gostasse de cibersegurança, pelo menos naquele momento. Porém, eu me agarrei à ideia de que aquela área estava crescendo bastante e que ali eu teria a minha oportunidade de evoluir financeiramente, porque no final das contas essa era a minha prioridade. E eu fui aprendendo, me desenvolvendo, comecei a crescer de cargo, passei de estagiário para júnior, que foi algo extremamente feliz. É um momento muito importante na nossa vida e presta atenção que eu vou te dizer algo muito importante agora. Evoluir de sênior para especialista não é tão gostoso, tão prazeroso, tão recompensador quanto evoluir de estagiário para júnior. Assim que você passar por isso, comemora, grava um vídeo, filma sua reação, fala sobre como você está se sentindo, porque infelizmente o sabor da promoção vai reduzindo conforme você sobe os cargos. E se você está se perguntando como ficou o meu sonho, a minha vontade de ir para a área de programação, eu te digo que ela ainda existia. Na verdade, eu não me via como profissional de cibersegurança. Eu ainda me candidatava para vagas de programação e tentava migrar. Eu estudava e preparava um currículo para virar programador. Mas foi ficando cada vez mais difícil, porque a cada cargo que eu crescia em segurança, o meu salário também crescia, e para entrar na área de dev, eu teria que provavelmente regredir o meu salário. E isso é extremamente difícil depois que você se acostuma com um determinado patamar. E acreditem vocês ou não, até o meu cargo de sênior, eu ainda tinha o desejo, o sonho de me tornar programador.
E foi só a partir do momento em que eu fui promovido para especialista em cyber que eu de fato vesti a camisa de cyber e assumi que esta seria a minha carreira. E foi aí que tudo mudou, porque foi extremamente difícil, eu não conseguia me desapegar da ideia de ser programador. Porque, lembra, desde o ensino médio era o que eu queria. Mas após a poeira ter abaixado, depois de ter tomado essa decisão, ou melhor, depois de ter aceitado isso, porque eu já estava na área de segurança, eu só decidi parar de tentar sair dela, que eu passei a vê-la com outros olhos. E hoje eu não me imagino em outra área. Eu adoro cibersegurança, porém eu só passei a gostar tanto assim dela a partir do momento em que eu me comprometi a estudar exclusivamente isso. E hoje é até difícil de me imaginar sendo um dev. Pode até ser que eu tivesse conseguido, pode até ser que se eu tivesse conseguido virar desenvolvedor, eu fosse um bom desenvolvedor e gostasse da área. Mas eu gosto tanto de cibersegurança que eu consegui superar o sonho e aceitar a ideia de que provavelmente eu nunca vou ser um desenvolvedor. E a principal mensagem desse vídeo é a seguinte: se você quer ser desenvolvedor, se prepara, porque a barreira de entrada está cada vez mais alta, mas eu não sou a pessoa certa para te falar sobre como se tornar um programador, porque eu não sou um. Mas eu te afirmo que existem outras áreas dentro de TI e que pode ser que você acabe gostando muito mais do que programação. Mas você precisa se dar a oportunidade de descobrir isso. Se inscreve no canal e assiste esse outro vídeo aqui. Falou!